Então vamos lá. Hoje nós vamos introduzir então a teoria da enunciação no campo dos estudos linguísticos. Tá? Vamos então entender do que se trata a teoria da enunciação. Se alguém perguntar qual é o objeto da teoria da enunciação, qual seria a resposta? Antes vamos recapitular. O que a linguística textual estuda? Estuda o texto, os processos de produção de texto, por exemplo. O que a sintaxe estuda? Estuda a frase nos seus variados processos de análise de constituintes de formação da frase. Segundo as teorias, e a teoria de base que temos aqui no nosso curso é a teoria gerativa. A semântica, por exemplo. O que é que a semântica estuda? A semântica estuda o significado. Também, segundo aspectos dos quadros teóricos, dos modelos teóricos em que se insere. Nós temos aqui no curso de letras, mais desenvolvido, a semântica que estuda o sentido, o significado do ponto de vista formal. E a teoria da enunciação? O que é que ela estuda? Qual é o objeto da teoria da enunciação? Suspense. A teoria da enunciação, ela tem interesse, ela elege como objeto nada mais, nada menos do que o ato de enunciação. E quem inventou isso foi Émile Benveniste. Veja bem, ter o ato de enunciação como objeto de interesse, de estudo, num campo, numa teoria linguística, como é a teoria do Émile Benveniste, significa ter o foco não na composição formal dos enunciados linguísticos, como, por exemplo, se vê em sintaxe. Né? Quando a teoria da enunciação se propõe a analisar, ter como foco o ato de enunciar e não o enunciado, conforme vocês vão ler no texto que a gente vai discutir mais tarde, o aparelho formal da enunciação, vocês vão ver que Émile Benveniste vai dizer, olha, em teoria da enunciação, o que interessa não é o texto na sua forma, mas o que interessa é o ato de enunciação do texto. É que Émile Benveniste, na contramão do que propôs o Fernando Saussure, embora não tenha saído da linha do Saussure, o Émile Benveniste vai levar para dentro da língua aquilo que o Saussure deixou fora, ou seja, o ato de produção da língua, de enunciados linguísticos. Saussure deixou fora esse aspecto do ato individual da fala que ele chamou de parole, para eleger apenas a língua enquanto forma, enquanto sistema formal. Émile Benveniste disse não, mas esse sistema formal, arrumadinho do jeito que ele está, conforme propõe Saussure, não pode existir se não houver um ato. E aí é para esta direção que o Émile Benveniste vai propor a sua teoria linguística da enunciação. Como é que ele vai, então, nos propor um estudo da língua a partir da enunciação? Um modo de conhecimento da língua a partir da enunciação? Ele vai propor observar os constituintes do processo inteiro da enunciação, ou seja, não só uma parte dele, a língua formalmente registrada num enunciado qualquer, mas é trabalhar todo o processo que leva ao produto que é o enunciado tomado como objeto de análise. E
qual seria o primeiro elemento, então, que Emile Benveniste vai chamar a atenção? O próprio ato de enunciar. Porque para o Emile Benveniste não existe sequer língua a não ser a partir de um ato de fala, a não ser a partir de uma realização, que ele vai dizer que, em primeiro lugar, é vocal da língua. Se não tiver alguém falando ou alguém escrevendo, não tem língua. Então, o Emile Benveniste vai se interessar para o estudo da língua a partir do próprio ato de enunciar, o próprio ato de falar, de proferir enunciado, seja de modo oral ou de modo escrito. Outro elemento que Emile Benveniste vai chamar a atenção é que esse ato de enunciar, na sua própria composição linguística, ele contém as coordenadas dele, as coordenadas do ato de enunciar. Porque todo ato de enunciar, todo ato de enunciação, diz o Emile Benveniste, ele remete a uma pessoa que fala, portanto, para quem fala, ele situa esta pessoa que fala, esse eu que fala, no espaço e no tempo. E para isso há unidades linguísticas para indicar essas coordenadas do ato de enunciação. Então veja bem, este é então o ponto de arremesso, da análise de um enunciado qualquer em teoria de enunciação. Olha-se para esse enunciado do ponto de vista do ato que foi realizado para ele ser produzido. Então busca-se nele a marcação do eu que fala, a marcação do tu para quem o eu se dirige, que vai designar então o que a gente vai chamar de deixes de pessoa, indicadores de pessoa. Como que esse eu se situa em termos de espaço, em que vai se marcar no enunciado por indicadores de espaço, deixes espaciais. E, por fim, como se situa em termos do tempo aquele que fala, que no enunciado vai aparecer a partir de instrumentos linguísticos marcadores de tempo. Não só um adjunto adverbial, como a gente exemplifica aqui no parênteses, mas uma outra série de marcações de tempo que a gente vai estudar mais tarde. Nós vamos estudar por parte, nós vamos passar primeiro pela deixe de pessoa, os pronomes pessoais, deixes deíticos espaciais e depois pelos deíticos temporais. Isso então marcando bem o objeto da teoria da enunciação. Ou seja, quando a teoria da enunciação se ocupa da análise de uma frase, de um texto, de um enunciado composto de mais de uma frase, formando um texto, ela vai se preocupar com o processo pelo qual este enunciado proferido foi realizado, o processo linguístico. Que do indivíduo que fala, do falante, ele só vai ter mesmo o corpo, a voz. Porque o que interessa para Emile Benveniste não é a pessoa, o Pedro, o João, a Maria. Interessa é enquanto esses falantes, o Pedro, o João, a Maria, eles se constituem, eles se convertem em sujeito ao se apropriar da língua, ao se apropriar de instrumentos da língua, situando-se assim em termos de linguagem, enquanto pessoa, enquanto sujeito, no tempo e no espaço. Tudo isso é passível de ser linguisticamente analisável. E veja bem, nesse quadro aqui nós vamos encontrar então os elementos que são observados numa análise linguística de enunciação. Quem fala, eu. Para quem fala, tu. Onde se situa, aqui, e em que tempo se situa, agora. São apenas exemplos de marcadores linguísticos, de instrumentos linguísticos que situam o ato de enunciação. Situam e descrevem o ato de enunciação. Porque a descrição que a gente faz linguística, marcando onde está um pronome de primeira pessoa, de segunda pessoa, a marcação de espaço, a marcação de tempo,
são marcadores do ato de enunciar, né? É o que chamamos então as coordenadas linguísticas do ato de enunciação. Vamos ver num exemplo aqui como é que a gente pode exemplificar, né, esse tipo de análise. Então veja aqui, temos um enunciado que pode aparecer numa página de jornal qualquer. Tenho hoje o privilégio de receber estes estudantes aqui em Brasília. Então, a primeira coisa, o marcador de pessoa, quem fala. Não importa se é o presidente da República, se é o prefeito, se é o governador. O que importa é que linguisticamente ele se marca por um pronome, o pronome eu ou tu. No caso, o pronome eu, que vem na desinência pessoal de primeira pessoa no verbo tenho. Ao falar tenho, o enunciador ele se marca em termos de espaço, ele se situa. E ele se situa de duas maneiras. Ele se marca no espaço em que ele se encontra, aqui. Então, ao dizer aqui em Brasília, o enunciador situa-se como estando no lugar onde ele diz este enunciado. Uma segunda maneira de se marcar no espaço é o enunciador se situar em relação aos outros elementos do espaço. É a situação do corpo do enunciador, não só no espaço, mas em relação a outros elementos contidos no espaço. E aqui a marca, então, típica desse tipo de marcação espacial, né, é o pronome demonstrativo. Nesse enunciado, estes estudantes. Por fim, esse enunciador, ele se marca no tempo, que não só está no presente do indicativo do verbo ter, tenho, na primeira pessoa, mas está também na marcação adverbial hoje. Então, quando ele diz hoje, ele se marca falando no mesmo tempo em que ele diz o que ele está dizendo. Então, veja bem, eu estou aqui mostrando para vocês uma rotina de análise que vai justamente acompanhar os nossos estudos nesta disciplina. Eu resolvi, inclusive, apresentar dessa maneira, digamos, mais crua, de maneira direta, a teoria de enunciação, que é para você já ir se acostumando, né, com o tipo de análise, tipo de atenção que a teoria de enunciação demanda quando fazemos uma análise linguística. Basicamente é fazer uma análise do processo de enunciação enquanto processo de produção de sentido no enunciado. E nesse processo interessa o ato, né? Então veja bem, qual é o foco então que se busca nos elementos de uma análise linguística da enunciação? O foco está onde? Em primeiro lugar está no ato. Ato de falar, ato de escrever. Mas esse ato não é o ato que simplesmente se escuta sonoramente, mas é um ato que se compõe de instrumentos linguísticos. Instrumentos linguísticos que situam o enunciador como pessoa, a pessoa que fala, em segunda pessoa, se ele menciona, a pessoa a quem ele se dirige, menciona através de um pronome de segunda pessoa, ou locuções e flexões no verbo de segunda pessoa. Linguisticamente, ele se situa no espaço, né, marcando no enunciado onde ele está, aqui, ali, acolá. E ele se situa também no tempo, né, marcando o tempo em que ele se situa, hoje, agora, amanhã. Né? Veja bem, tudo isso demanda, porque nós estamos no foco no ato, tudo isso demanda observar o que é que o enunciador está fazendo. Ele está se apropriando de formas da língua. Então, o terceiro elemento da análise é pressupor apropriação da língua e da língua em seus elementos, marcas linguísticas.
seus instrumentos, que são instrumentos, veja bem, instrumentos que marcam pessoa, espaço, tempo. No ato de enunciar,